Bom dia a todos. Hoje eu quero mostrar duas ferramentas do Google que eu acho bem interessantes para fazer pesquisa. Uma delas é o Google Trends e a outra é o Google Correlates. Mais ou menos a diferença entre as duas, né? O Google Trends é essa que está aberta aqui, então você vê todos os dias em todo o mundo as pessoas fazem milhões, né, de buscas no Google por termos e por palavras. Aqui nessa página você vê no Brasil, nesse período, o que as pessoas estão buscando, né? Basicamente coisas relacionadas às Olimpíadas, obviamente, né? Aqui são as ginastas, jogo de handball, a seleção brasileira em Manaus, etc. O que é interessante é que você pode explorar outros tópicos de busca, né? E ver o que está sendo buscado. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma busca pela palavra crack, né? Vamos ver, só que eu não quero aqui que essa pesquisa seja em todo o mundo, mas apenas no Brasil. Pode ser de 2004 até presente. Aqui eu posso escolher categorias, se são notícias, se são imagens, etc. Eu posso ir configurando, né? Deixa eu mudar um pouco aqui. Vamos pegar uma busca mais recente, dos últimos 5 anos. Então ele vai te mostrar o interesse nesse tipo de termo, né? Nos últimos 5 anos aqui no Brasil, vocês veem que ele tem diminuído, né? Aqui a gente está vendo um gráfico com números relativos, né? Não é o número absoluto de buscas, mas é sempre com relação a 100% das buscas realizadas. De toda forma, ele te mostra claramente uma tendência aí de queda, né? E ele mostra outras características interessantes, né? Por exemplo, Roraima, Amapá, por algum motivo, foram os estados onde você teve mais buscas por essa palavra-chave. Você pode aí filtrar por sub-região ou cidade, se for do seu interesse. Você pode também ver aqui consultas relacionadas. Você vê que a palavra crack aqui não foi boa, porque não é crack drogas, né? Basicamente as pessoas estão procurando softwares de crack de programas de computador, você vê pelas buscas relacionadas. Vamos tentar uma outra palavra, ao invés de crack, vamos colocar crack tratamento. Refinar um pouco mais essa busca. Também aí você vê uma tendência de queda nos últimos 5 anos. Amapá, Roraima e Sergipe continuam sendo os estados onde a palavra é mais buscada. Novamente aqui a gente não está chegando naquilo que interessa. Vamos mudar para uma palavra que seja mais unívoca, né? Crack pode dar margem aí. Vamos colocar PCC, por exemplo. PCC, termo de pesquisa, também Brasil, últimos 5 anos. Olha que interessante, né? Você vê claramente aqui a época dos confrontos com a polícia aqui em 2012, final de 2012, né? de outubro a dezembro, você vê um pico, você vê outros picos, não lembro exatamente o que aconteceu nesse período, né? Mas provavelmente isso reflete alguns incidentes com o PCC, né? As buscas, a maior parte são feitas em São Paulo, mas olha que interessante, porque Roraima, né, ou Alagoas aparece em segundo lugar. Isso que é interessante você verificar. Agora sim, você vê aqui consultas relacionadas PCC 2015, Alexandre de Moraes, ataques PCC 2012, a gente está mais ou menos aqui no toque de recolher, né, nos tópicos que interessam. Então, basicamente, você coloca um termo de busca e ele te dá uma série histórica. O Google Correlates, ele faz o inverso,
né? Você tem uma série histórica e você quer ver com que outras séries ele está correlacionado. Ele ficou bastante conhecido quando foi lançado porque ele mostrou que é capaz de prever, por exemplo, epidemias de gripe nos Estados Unidos. Deixa eu até colocar aqui esse exemplo. Através das buscas que as pessoas faziam, as pessoas falavam, estou com dor de cabeça, aqui que eu tomo para gripe, estou resfriado e tal. E quando você correlacionava com os dados do sistema de saúde, essas buscas no Google, ele dava uma correlação muito forte, né? Não só no tempo, como no espaço. Então, olha aqui. Aqui você tem as séries correlacionadas de gripe, né? E em azul, aí são os dados do sistema de saúde, e a popularidade do termo tratamento para gripe, né, nas buscas do Google Search. Você vê que estão, né, coincidem, né, os picos, né, de busca com os picos de epidemia de gripe na saúde. Eu fiz uma brincadeira. Você pode correlacionar com as próprias séries históricas que você tem. Então eu tinha, por exemplo, a série mensal histórica de roubos de veículos aqui de São Paulo. E coloquei no Google Correlates. Vamos só corrigir aqui. Eu quero Brasil e não Estados Unidos. Eu quero séries mensais. E aqui você pode também, séries, às vezes o impacto não é no mesmo mês, né? Ele pode se dar um mês antes ou um mês depois, você pode jogar as tuas séries para frente ou para trás em um mês e assim por diante. Mas vamos colocar aqui, eu quero saber as buscas feitas no mesmo mês em que eu tenho as estatísticas do roubo de carros. Na época, e olha só que interessante, né? Roubo de veículos, a minha série é essa aqui em azul, né? Eu não tenho aqui os números mais para frente, vai até 2013, e tem uma correlação de 0,79, né? Lembra que aqui provavelmente uma correlação de coeficiente de Pearson, vai até 0,1, com a palavra peca, que provavelmente é peça, né? Eu imagino que sejam pessoas procurando por peças de veículos. Então eu lembro que na época aparecia, por exemplo, som automotivo. A maior parte das palavras que aparecem podem ser simplesmente ruído, né? Mas de vez em quando você encontra alguma pista interessante. Como, por exemplo, eu tinha visto já aqui antes, Nacional Volkswagen, né? Então, a série histórica de roubo de veículos de São Paulo parece que está correlacionada, né, com uma busca de peças né, de Volkswagen, né? Isso então te dá pistas interessantes, né? Quer dizer, provavelmente ele aumenta quando aumenta a procura por peças, né? E isso acaba impactando no mercado de peças, tanto o legal quanto o ilegal, o que é uma sugestão de que realmente o roubo de carros aqui em São Paulo está ligado à demanda por peças usadas no mercado ilegal. Então, você pode ver um período só que seja do seu interesse e refinar, né, apenas para esse período. Você pode ver na forma de um diagrama de dispersão, né, novamente aí mostrando que nos meses onde você tem mais buscas do Google por peças nacionais Volkswagen coincidem com os meses que a gente tem a maior incidência de roubo de veículos. É lógico que aqui a gente tem as buscas nacionais, né? O ideal seria você ter a busca por estado, no entanto, assim mesmo mostra uma correlação interessante. Vamos pegar uma busca diminuindo um mês, né? Vamos dizer, olha aqui, a busca, né, no mês anterior, né, por Nacional Volkswagen está correlacionado com a nossa série de roubo de veículos em São Paulo. A correlação aumentou para 0,78. Vamos ver se aparece mais algum termo
interessante. Provavelmente não. Aí você pode ir buscando mais para baixo, você tem outras palavras de interesse. E, finalmente, você pode exportar, né, essa tua pesquisa para um artigo separado por um arquivo separado por vírgulas, né, o comma separate value. Ele fez o download aqui embaixo, né? Vamos abrir aqui essa planilha. Você vê, aqui também ele não está falando de volumes, né? O que ele vai te dar e o que ele mostra no gráfico são desvios padrão. Em todo caso, ele reflete a maior ou menor incidência, né, de busca naquele mês. Deixa eu abrir aqui a planilha para que vocês vejam. Está aqui, né? Então, na primeira coluna é a minha série de roubo de veículos em São Paulo, né? E aqui na terceira coluna você vê as peças nacionais, a Volkswagen. A minha série termina ali em janeiro de 2013, a busca continua ali no Google. Então, é isso. Você pode usar essas séries depois em outros sistemas, né, para fazer outros tipos de correlação, né, com outras séries históricas que sejam do seu interesse. Então, o Google Correlates é mais ou menos o inverso do Google Trends, né? Quer dizer, aqui eu peguei uma série histórica minha, né, que eu já tinha, que eu tirei da Secretaria de Segurança Pública e correlacionei com as buscas do Google. Eu posso também, isso é interessante, né, desenhar, mesmo que eu não tenha o dado, eu sei que um fenômeno se comporta de uma determinada maneira. Se quiser, eu posso desenhar ele aqui no Google. Então, vou pegar, vamos dizer, a série de homicídios em São Paulo, ela está em queda, aí chega em 2009, que foi o ano da crise, teve um aumento, depois retoma, aí por volta de 2012 ela teve um soluço durante os confrontos com o PCC e continua. Lógico que não é uma coisa muito precisa aqui, mas só por curiosidade, vamos correlacionar com o que estaria, com que buscas no Google foram feitas que seguem mais ou menos esse padrão. Aqui provavelmente a gente não vai encontrar nada relacionado aos homicídios, provavelmente porque não foi muito preciso esse meu desenho, mas ele te dá aí mais uma forma de utilizar a ferramenta. Bom, espero que vocês tenham achado interessante. E é óbvio que correlação, né, não significa causação. Todo o trabalho aí do analista está em interpretar, né, o que significa, né? Outro dia eu estava buscando também uma série de roubo de cargas que eu tenho pelas palavras-chave carga fracionada ou carga indivisível, e apareciam os termos escopeta, ou então polícia 24 horas, busca de hotéis em Campinas, tabela de preço de aço, busca por remédios, né, valor de remédios, que são cargas bastante roubadas, né? Então, aí que está a arte, né? Você tentar verificar se a busca por esses termos podem te ajudar a prever, né? Será que a busca, por exemplo, por certo tipo de remédio, por certo tipo de produtos que são muito roubados, ajuda a prever qual vai ser o comportamento do roubo de cargas, né, naquele período? Bom, a ideia aqui era só mostrar as ferramentas e deixo para vocês brincarem aí, ver o que é que vocês encontram. Se encontrar alguma coisa interessante nesse sentido, manda para mim, que eu tenho muita curiosidade também em ver. Obrigado, então. Só isso por hoje.